Meditações para a Quaresma. Santo Tomás de Aquino. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. A meditação de hoje é essa. Era apropriado que Cristo fosse crucificado junto dos ladrões. Quinta-feira da primeira semana da Quaresma. Cristo foi crucificado entre dois ladrões, porque tal era o intuito dos judeus, e também porque isso era parte do plano de Deus. Mas os motivos pelos quais isso se deu não foram os mesmos em cada um dos casos. Até onde pensavam os judeus? Nosso Senhor foi crucificado com um ladrão de cada lado, para que fosse encorajada a suspeita de que ele também fosse um criminoso. Mas aconteceu o contrário. Os ladrões por si mesmos não deixaram nenhum rastro na memória dos homens, enquanto que a cruz de Cristo é ostentada com honra em todo lugar. Irmãos e irmãs, reis deixaram de lado suas coroas e bordaram a cruz em seus trajes reais. Colocaram-na em suas coroas e em seus brasões. Seu lugar, caríssimos, está garantido em todo o altar, em todos os cantos do mundo. Nós contemplamos o esplendor de sua cruz. Irmãos e irmãs, nos planos de Deus, Cristo foi crucificado em meio aos ladrões, para que assim como por nossa causa, ele se tornara uma maldição na cruz. Do mesmo modo, para a nossa salvação, ele fosse crucificado como o pior coisa dentre as piores. Nosso caríssimo Papa São Leão Magno diz que os ladrões foram crucificados, um de cada lado dele, para que na própria apresentação visual daquela cena de seu sofrimento já ficasse estabelecida aquela distinção que deve ocorrer no julgamento de cada um de nós. E também nosso amigo Santo Agostinho pensa a mesma coisa. A própria cruz, diz ele, foi um tribunal. No centro estava o juiz. De um lado, um homem que acreditou e que foi libertado. Do outro, um zombateiro e que foi condenado. Lá mesmo esclareceu-se o destino final dos vivos e dos mortos. Os primeiros postos à sua direita e os segundos à sua esquerda. Tem mais, irmãos e irmãs. Segundo Santo Hilário, os dois ladrões colocados um à direita e outro à esquerda representam o fato de que toda a humanidade é chamada à paixão de Nosso Senhor. E já que a divisão das coisas de acordo com a direita e a esquerda é feita com relação àqueles que creem e àqueles que não irão crer, um dos dois, o que está colocado à direita, é salvo, e pela justificação de sua fé. E pela fé, e para confessar o Cristo, possam pela agonia do martírio, ou pela disciplina severa de uma vida mais perfeita. Aqueles que o fazem por causa da glória eterna estão simbolizados pelo ladrão que fica à direita. Aqueles cuja intenção é a admiração de quem quer que os admire, imitam o espírito e os atos dos ladrões que fica à esquerda. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, assim como Cristo não tinha nenhuma dívida pela qual um homem poderia ser condenado à morte, mas sim submeteu-se à morte por sua própria vontade, a fim de vencê-la, assim também ele não tinha feito nada que justificasse ter sido colocado entre os ladrões. Mas foi por sua própria vontade, irmãos, que escolheu ser condenado
e considerou entre os perversos, para que por seu poder ele pudesse destruir a própria perversidade. Por isso diz São João Crisóstomo, que ter convertido o ladrão na cruz e tê-lo feito voltar-se ao paraíso foi um milagre. Foi um milagre tão grande quanto o terremoto que se seguiu. Irmãos e irmãs, que possamos ter esse terremoto dentro de nós, para abalar as nossas estruturas e ver o que estamos fazendo de errado. Cuidado com esse pecado de estimação. Ele pode te levar à morte eterna, longe de Cristo. Ame a Cristo crucificado. Ele está lá pelos nossos pecados. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma ótima noite. E uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus!